Para nós, a oração é muito importante. Meu amado, quando você for ao culto ou no projeto Jesus em Minha Casa, quando você for no centro evangelístico, quando você for numa igreja filial ou na igreja central, tenha reunião de oração, pule para a oração. Olha, pastor e missionário que se esquiva no coração de oração, não vai ter sucesso. Este ministério caminha sobre 2 trilhos, o da oração e o da palavra. Sendo assim, nosso grupo de intercessão tem orado 24 horas, todos os dias, para abençoar as vidas desse ministério. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Eu quero encorajar os meus amados irmãos que vocês leiam a Bíblia Sagrada e você veja grandes orações lá em Gênesis, orações em Êxodo, orações dos profetas, orações do povo, né? Oração, o povo de oração. Eu luto muito para que nosso povo seja de oração desde que eu cheguei no Gramacho. Desde que nós chegamos no Gramacho, os mais antigos sabem disso, não é? Os mais antigos sabem disso. Então, nós aprendemos que a oração não deve ser privilégio de alguns, mas é privilégio e dever de todo aquele que é reconciliado com Deus. Amém? Está em comunhão, está conversando com Deus, né? Desabafando, colocando as suas queixas diante de Deus, né? Também fazendo as suas intercessões pelos interesses do reino, apresentando, né, em todas as áreas. Eu creio sinceramente, que a igreja do século XXI, ela precisa, nós todos precisamos, sabe, ter um interesse muito grande, tanto a oração pessoal, né, na sua casa, em qualquer momento, o devocional, como as orações coletivas. Nós vemos isso na igreja, estudando o livro de Atos várias vezes, várias vezes nós vemos que era um povo de oração. O capítulo 1, todos aqueles capítulos, ali nós vamos ver vários capítulos, o povo está orando por todos os motivos.
Isso, na hora que entrar na mente de um novo convertido, ou de um cristão de qualquer época, a gente não vai se exasperar diante de, mais notícias, outras coisas. Nós vamos ter uma atitude. Qual é a atitude? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Deus que te vê em secreto te recompensará, ou venha ao templo, nas reuniões de oração, ou nas campanhas, e venha aliviar a tua tensão. Isso é simples. É só querer fazer. Aí alguém se preocupa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar. Não, procure Deus, fale com Deus. Ele está mais perto do que o hospital, ele está mais perto do que o fórum, ele está mais perto do que o conselho tutelar, ele está mais perto do que qualquer coisa que você vai. Ele já está. Ele já reina. Ele já está aí dentro de você. E foi dito que maior é o que está em vós. A gente precisa conhecer, se relacionar e desenvolver. Né? Ai de mim se não tivesse aprendido isso. Não passaria do primeiro ano de ministério pastoral. Passaria, pastor Pedro? Aí se tentasse chegar no segundo, também não ia passar do segundo. Se tentasse no terceiro, também... Vocês estão entendendo, então? Entendendo, irmãos? Quer dizer, é legal você, ovelha, discípulo, que tem um interesse, não é? Tem um interesse. Abrir a palavra de tudo que a Bíblia diz sobre oração. Tudo quanto a palavra fala sobre oração. Tudo. O filho está com problema, oração nele. O neto está com problema, é o marido, é o patrão, é um novo emprego. Deus não se cansa de vocês, Ele ama vocês, Ele espera que vocês façam isso. Eu vou repetir, Deus não se cansa. E uma outra coisa, muito embora podemos ter o horário do devocional, certos horários, né? Podemos ter certos horários, mas essa dimensão da relação com Deus em Cristo e com Deus morando dentro da gente e a gente tendo se transformado num templo, significa, João, né, João? João ama a palavra, e a Joana também. Significa, pastor, significa que você não tem que marcar uma audiência. Você não tem que... Oi, Deus, tudo bem? Ô Deus Pai, ô Deus Filho e Espírito Santo. Que dia eu posso ser atendido? No mundo dos homens é sempre assim, não é isso? E a pessoa vai ver se tem agenda, né? Minha agenda. Deixa eu ver se eu tenho agenda para atender. Com Deus não tem isso! Qualquer momento você pode falar com Ele. Alguém tem que dar glória a Deus nesse lugar, nessa casa. É a qualquer momento, é em qualquer lugar. Não precisa ter um gabinete. Tem um gabinete. Tem isso? Não. É dentro da tua alma. Eu vou repetir, é dentro da tua alma. É dentro do teu coração. Ele está aí. Começa dizendo bom dia, o Espírito Santo, começa glorificando e vai abrindo o coração. Eu estou sentindo a presença dele aqui forte. Jesus batiza alguém com o Espírito Santo por aí agora. Jesus enche do Espírito Santo. Pode falar em outras línguas. Pode falar. Sinta a renovação da tua alma aí agora. Lá na galeria. Aleluia. Erga os braços para os céus e diga: Senhor, eu te amo. Glória a Deus. Deixe de ser um nanico na fé e se torne um gigante. Deixe de olhar para alguém, né, e achar que só aquela pessoa é um privilegiado, ou aquela pessoa privilegiada que ela pode ser assim. Você nasceu de novo? Você foi à cruz? Foi? Tomou banho no sangue de Jesus? O que ele disse na cruz está consumado, serviu para você? Então você é um gigante.
Então você pode. Aleluia. Glória a Deus. Então você pode. Procure saber as orações que tem na igreja e goste dessas orações da igreja. É a oração e a palavra. Corra para cá. Um templo desse maravilhoso está aqui, né? Feito, né? Por que não vim passar tempos com Deus aqui? Não é só os intercessores, é qualquer um. Você também pode ser um intercessor. Seja pela manhã, seja pela tarde, qualquer momento. Eu vou falar para vocês, os tempos, não tem quem não reconheça que tempos difíceis. Mas que tudo pode ser superado por aquele que tem uma relação correta com Deus. E aí então, veja as grandes orações na Bíblia. Se interesse pelas grandes orações na Bíblia. E é muito interessante, e é extremamente interessante, como os discípulos que aprenderam sobre tudo com Jesus, né? Mas sobre a oração, eles fazem um pedido específico. Eles fazem um pedido específico, né? Ensina-nos a orar. Nós precisamos aprender a orar. E aí ele vai ensinar essa grande oração do Pai Nosso. E eu quero então convidar vocês então para nós lermos. Estamos na mão de Deus porque temos a ceia. Nós podemos, se não terminar como gostaríamos, mas lembrar que tem à tarde uma reunião ministerial que está aberta para todo mundo. Sabe de uma coisa, meus amados? Esse tempo é um tempo da gente querer estar realmente na presença de Deus, estar com os irmãos da igreja, está todo o tempo. Esse é um tempo para se repetir como aconteceu na época da igreja primitiva, e todos os dias estavam juntos, todos os dias estavam no templo. Né? O mundo precisa das nossas orações, o Brasil precisa, nós precisamos, tudo. Entendendo? Então, hoje à tarde, a reunião ministerial acessível. É uma reunião diferente, né, Pedrinho, das reuniões que a gente já conheceu, né? Essa reunião, até o João pode vir. Até as crianças podem estar. Meus amados, então lá no capítulo 6, a partir do versículo 9, esse versículo 9 me chamou a atenção hoje de manhã aqui, lendo aqui para pastores aqui, missionários, né? Quando falou assim: portanto, vós orareis assim. É claro que esse versículo significa que existem formas erradas de oração, porque é o que ele estava falando antes, né? Pessoas que oravam com outros propósitos, oravam para chamar a atenção das pessoas, né? Então, essas pessoas não têm nenhuma resposta. Então, aqui dá para a gente, uma hora, falar um pouco sobre atitudes não recomendadas para fazer a oração. Mas como, Senhor, eu devo orar? Aí, olha o que ele vai dizendo, vamos lá. Primeiro ele diz o quê? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos fazer o seguinte, vamos provocar vocês assim que estão aqui, vocês que estão em casa também. Tenta conversar assim, o que deve significar, então? Por que ele já começa a oração diferente? Muito diferente da forma como na antiga aliança oravam. Né? Na antiga aliança, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e parará, parará, parará. Mas entrar chamando esse Deus de Pai é algo que
O Filho de Deus, que se fez homem, veio nos ensinar. Veja bem, eu queria que você prestasse nisso, prestasse atenção, porque isso dá um alento para nós, né? É um tom familiar. Então, eu queria que você converse um pouquinho. Deus, fala assim, você crê e você se sente como filho desse grande Deus? Bate um papo aí, vai lá. Não é para tocar em ninguém, não, é só falar. Conversa aí um pouco sobre pai, papai, pai, papai. A gente quer dar uma saudação à presbítera Maria, que está ali. Maria Santana está ali. Dá uma saudação à irmã Neuza Nazari, que está ali. A presença dessas mulheres é uma bênção, né? E dando uma saudação a todo mundo que está vindo hoje, quem sabe que, pelas razões óbvias, né, que às vezes a pessoa quer estar e não pode estar pelas situações que todo mundo sabe que pode ocorrer, né? Mas um dia elas diziam, eu vou. Aí vem. Aí a gente festeja. E, glória a Deus, né? Mas a gente respeita essas situações todas. Mas, meus irmãos, deixa eu falar para vocês aqui, rapidamente. O grandioso plano da salvação, a libertação do estado de condenação, ele precisa ser muito... a gente está na presença de Deus, aí tem que amar a casa de Deus, está na Bíblia, está nas escolas bíblicas. É preciso ter um interesse sobre o que Deus diz da nossa relação com Ele. Entende? E acreditar. Se diz que, uma vez que eu creio, sou adotado na família de Deus, eu não posso duvidar. Além do mais, quando você responde, o Espírito Santo age e produz o quê? O novo nascimento. Então, quando nós chegamos a essa terra, tivemos o primeiro nascimento, que é o nascimento natural da carne, portanto, né, somos carne. Mas para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Não é preciso ser religioso, é preciso nascer de novo. A doutrina do novo nascimento. Fala assim, meu amado, se interesse pela doutrina? Doutrina, as grandes verdades, é aquilo que nos sustenta. Tira o esqueleto de qualquer um de nós. Vai fazer uma cirurgia para tirar o esqueleto. O que vai acontecer? Desaba. Assim é todo crente sem doutrina. E doutrina você aprende como você está fazendo. Está aqui domingo de manhã, está na terça, está nos seminários, porque quem criou esse seminário de Atos não fomos nós, foi o Espírito Santo. Esse seminário de Atos foi o Espírito Santo. Ainda ontem tivemos, tanto pela manhã como pela tarde, a maravilha das maravilhas nesse seminário de Atos. Glória a Deus. É uma oportunidade que Deus está nos dando. Não é? Se a pessoa tem fome, está. Ou se não tem, não está. Temos a escola. Mas o que acontece? Tem muita gente que tem uma espécie de fé que é uma fé sentimentalista. É uma fé sem alicerce, sem sustento. Por isso, quando sopram os ventos, bate a chuva com ímpeto contra aquela casa, Jesus fala sobre isso, né? Desmonta, porque não tem alicerce. Eu louvo a Deus pelos irmãos que nos acompanham esses anos e têm alicerce. Veio esse vento da pandemia e nada te afetou internamente, porque você está sobre a rocha. Meu Deus, como é bom ter doutrina. A igreja de Atos, né? A igreja de Atos, e repetindo aqui, a igreja de Atos
Lá em Atos 2, se eu não me engano, 42, diz que eles perseveravam em quê? Na doutrina. E perseveravam em quê mais? E perseveravam em quê mais? Por que não colocou a oração na frente e outras coisas na frente, doutrina lá atrás? Porque a doutrina, a instrução, é o ensinamento que dá base até mesmo a orações sólidas. Amém? Orações sólidas. A nossa fé, ela não é uma fé vazia. Né? Tem alguém que diz assim, é importante é ter fé. Mas fé para onde? E fé de onde? Isso não existe. Por isso o conhecimento doutrinário, como disse, se eu não me engano, Mike Pilman, né? É um baluarte contra o erro, conhecimento. Por isso que nós somos chamados, entre outras coisas, discípulos, aprendizes, partidários do Senhor. E eles aprenderam a oração. E aí a gente, de repente, você já leu, já rezou o Pai Nosso, né? Que há uma diferença entre reza e oração. A reza é passiva. A reza é mera repetição, correto? E a oração é a expressão que vem da alma. A oração é a alma de joelhos. A oração, a criatura está falando com o Criador, está falando mesmo. E o que Jesus ele faz nessa oração do Pai Nosso, que eu decorei, ele dá um roteiro, um esboço, ele dá um tópico para você encher. Amém, amém? Ele dá o roteiro. Se alguém é mais antigo, lembra que foi uma das primeiras mensagens que nós pregamos aqui, quando chegamos em 1985, que era para fazer uma revolução na oração. Glórias a Deus. Amém, amém, amém? Bom, e aí Jesus, quando ele vai introduzir, ele começa dizendo que Deus é nosso Pai. Amém? Ele é nosso Pai. Se isso entrar dentro de nós, isso gera um impacto na nossa maneira de nos ver diante de qualquer problema, diante de qualquer pessoa, porque eu sou filho de Deus. Todas as pessoas sabem que, do ponto de vista humano, né, quando as pessoas são filhas ou filhos de uma pessoa que tem um certo status, que tem um certo poder financeiro, que tem um certo poder, na própria escola se vê isso aqui, fulano de tal é filho do dono, o cara tem 10 postos de gasolina, né? Fulano de tal é filho do capitão, do general. Fulano de tal é filho do juiz. Fulano de tal é filho de tal. Não é? Ora, do lado de cá, nós superamos todos eles. Deus está agindo. E prosseguimos para o alvo. E não nos sentimos pessoas infelizes. Ao contrário, como fomos preparados para momentos difíceis, estamos glorificando a Deus, porque vemos as suas promessas ou profecias se cumprindo. Então, o nosso comportamento, a nossa mente não é do mundo, nem de crentes carnais. E tem vários por aí que não refletem a mente de Deus. Eles falam como homens. Eu não posso falar como homens, como os homens estão falando. Eu tenho que refletir o que eu creio na palavra de Deus. E não nos foi prometido tempos fáceis. Além de Jesus dizer, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo porque eu venci, o fim dos tempos é caracterizado por coisas terríveis. Mas ele falou que estaria conosco todos os dias. Sabe de uma coisa? Ao você se levantar, o Espírito Santo está dentro de você. E o Espírito Santo dentro de você, ele começa a te levar para Jesus. Ele começa a glorificar Jesus Cristo. Oh, meu amado irmão, se você quer ir mais longe, se você quer ir mais longe, sabe, na sua comunhão, se você quer ir mais longe na sua trajetória, o que faz a diferença é que você foi
santificado. Você pertence a Ele. Parece que as pessoas perderam o senso de, entendeu? Pertencimento a Deus. E esse pertencimento não é por mérito pessoal. Esse pertencimento é porque Deus enviou Jesus. Se eu consigo me lembrar disso com gozo, né, com alegria, sabe? Então você tem um entusiasmo. De repente tem um problema na justiça, um problema em outro lugar, e surgem as confusões do dia todo, mas você se lembra que você pertence àquele que te lavou. Então nós precisamos de entender que assim como Abraão conviveu com Deus na dispensação antiga, nós hoje também convivemos com esse Deus. E digo mais, de uma maneira em que Deus não está somente ao nosso lado, é que Ele, Deus, está dentro de você. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Eu sou missionário Misael. Eu queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, né? Glória a Deus. Por essa grande visão dessa campanha, né? Do socorro, gente de Deus. E ontem, no horário do culto, né? Eu estava sentado no sofá da sala assistindo o culto, quando começou o culto. E daqui a pouco, quando eu ponho o pé no chão, eu sinto muitas dores no joelho, ao ponto de não conseguir ficar em pé, né? Aí o pastor Celso, o pastor Evandro fizeram oração por cura. E no momento da oração, e o último orador foi o pastor Evandro, né? Quando o pastor Evandro, em nome de Jesus, sai, eu sentia o meu joelho voltando para o lugar, as dores saindo, aquele mal saindo. Eu comecei a pisar no chão, em nome de Jesus, sai do meu joelho, porque eu preciso estar curado. Eu não aceito essas dores, eu não aceito esse mal no meu joelho. E quando o pastor, parece que foi 7 vezes que ele mandou sair, na 7ª eu já estava andando para lá e para cá normal. Quero louvar a Deus, muito a Deus pela vida do nosso reverendo, e esse é o meu testemunho. Que vai subir, perto está o arrebatamento. Estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, Allah me santifica.
Somos a igreja que vai subir. Perto está o arrebatamento. Estamos prontos, a dar nossas vidas para defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade, ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me, sopra toda a poeira, fala, me santifica. Me purifica, sopra, me santifica, lava, 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 Olá, você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho. Manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos. A família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos
ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que um milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.